Olá, tudo bem com você? Luiz Felipe, fundador do Fagulha, novamente para mais um vídeo falando sobre como startar a sua jornada empreendedora. Até aqui, nos últimos 4 encontros que a gente teve, a gente falou sobre uma série de estratégias de planejamento, ou seja, pensando no diferencial do seu negócio, fazendo análise da concorrência, boas práticas ali para você modular a sua estratégia de validação, ou seja, como que você dá o primeiro passo gastando o mínimo de dinheiro possível para validar a sua ideia, para descobrir se de fato aquilo que você quer propor como solução, como negócio, de fato tem aderência com o público, se seus clientes reconhecem naquela dor que você quer resolver alguma coisa muito gritante. Então, até agora, a gente trabalhou uma série de reflexões, pensamentos, planejamentos que são muito importantes você ter antes de dar esse primeiro passo. E nesse vídeo, a gente vai falar especificamente sobre como fazer, então, para tirar isso da sua cabeça e iniciar, começar o seu negócio para valer. Então, o nosso foco aqui é mão na massa, mãos à obra. Primeira coisa que a gente vai fazer é se sentar, então, e elaborar um canvas de modelo de negócio. Para quem não conhece, ele é uma estrutura de reflexão criada em 2010 por um teórico suíço de negócio chamado Alexander Osterwalder. Ele criou esses 9 campos e que são fundamentais para quê? Muitas vezes, tudo isso que você vai colocar aqui já está na sua cabeça. Você já tem essa visão. Mas a organização mental, ela é fundamental para você ter muita clareza ou mesmo para não deixar esquecer nada. Porque às vezes você começa a rodar, fazer as coisas e de repente se depara com um ponto que você fala, caramba, eu não tinha pensado nisso. Caramba, eu não tinha parado para ter essa reflexão. Então fazer isso, organizar, usar essas ferramentas, gente, não é que ela seja obrigatória, mas ela é uma boa prática. Ela é algo que te ajuda demais a, antes de você começar a se meter a fazer qualquer coisa, você pegar e dizer, será que eu parei de pensar em tudo? Será que está claro como vai funcionar? Será que eu estou esquecendo, dando algum mole? Será que tem alguma coisa que eu consigo refinar aqui? A ideia é essa, é a gente começar o nosso vídeo falando sobre como fazer esse primeiro dever de casa aqui para olhar o seu negócio de maneira estruturada em todos os seus campos. Qual é a lógica da ferramenta? Ele divide o Canvas de modelo de negócio, o Business Model Canvas, em 2 blocos. De um lado, eu tenho os aspectos emocionais. Se eles dizem respeito à sua relação com o cliente. Então, você vai olhar ali quais são os segmentos de cliente que você tem, como você pretende se relacionar com eles, quais são os canais que você acredita que vai construir essa comunicação. A gente falou disso lá atrás, nos tipos de inovação, a inovação de canal, quais são os mecanismos em que eu consigo alcançá-lo? E aí, como que isso gera um fluxo de receita? Porque necessariamente toda empresa só tem saúde se ela tiver receita, se ela tiver venda. Venda é a coisa mais importante de todo negócio. Porque sem venda, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem empresa, não tem projeto, não tem iniciativa alguma. Então, esses aspectos emocionais, eles são fundamentais para você entender como que essa receita vai ser gerada na relação com esses clientes. E aí eu trago uma dica de leitura, que é um livro do designer Rian Dutra, chamado Enviesados. Ele fala sobre os vieses cognitivos no design para você pensar estratégias de produto ou serviço que tornam ali o seu produto mais aderente, ou como que você pode construir a sua comunicação, as suas estratégias de oferta para aumentar a compreensão ou fazer o cliente se comportar da maneira como você espera e, óbvio, finalizar essa venda, alcançar os objetivos estratégicos que você possa ter. É um livro muito legal, é um livro muito levinho, você pode ir lendo ele aos poucos, e assim como os 10 tipos de inovação, ele é um excelente livro para você ter e consultar recorrentemente. Não são leituras técnicas muito densas, então ele vira um livro de cabeceira, que vira e mexe, você vai pegar lá, vai dar uma olhada, caramba, deixa eu lembrar isso aqui, deixa eu lembrar desse conceito, como é que era esse viés. Então, excelente dica de leitura, não é um livro caro, então quem puder adquirir, quem puder encontrar para ler, funciona muito bem e ele te engrandece pra caramba. Do outro lado, são os aspectos racionais do negócio. Esses são os aspectos que dizem muito respeito ao seu lado da coisa, que é a operação. Então, quais são suas atividades-chave, quais são seus recursos-chave, quais são seus parceiros-chave, quais são suas estruturas de custo que você vai ter. Então, isso aqui, o lado esquerdo do Canva, ele vai te ajudar a pensar o que eu preciso ter para minha máquina, para minha empresa funcionar de maneira, né, eficiente. Vamos bater então aqui como que a gente preenche esse canvas. Então, o primeiro ponto que você tem que colocar é segmento de cliente. Então, para quem você está criando valor? Quem são os seus consumidores mais importantes?
E aí o legal disso aqui, pessoal, é que você tem que entender que quando a gente fala de modelo de negócio, não é sobre como vai funcionar a sua empresa, mas cada unidade dela. Que, por exemplo, você pode ter um cliente que é a pessoa física e você pode ter um cliente que é a pessoa jurídica. Você presta serviço para uma empresa. Lembra lá dos modelos de negócio? A gente falou B2C, B2B, B2B. E aí, cada um, se você tiver cliente com perfis e dores muito diferentes, se você for oferecer produtos muito diferentes, o ideal é que você tenha um Canva para cada um deles. Então, aqui no Fagulha, a gente tem um braço B2C, a gente oferece o curso de formação empreendedora, a gente dá mentoria para empreendedores que querem começar o seu negócio, maneiro. Mas eu tenho um braço de tecnologia e inovação focado para grandes empresas. Então eu tenho que ter uma outra estratégia, porque os objetivos, as propostas de valor, os canais, a maneira como eu gero receita não são iguais. Então não é legal você no mesmo Canva inserir, misturar essas informações, porque às vezes isso pode fazer bagunça da sua maneira de se organizar. Então, se você tiver clientes diferentes, se você tiver diferentes produtos para diferentes clientes, faça cada Canva, cada modelo, pensando em cada um deles separadamente. O segundo tópico é a proposta de valor. Então, exatamente isso. Se eu tenho um determinado perfil de cliente, eu vou ter essa proposta de valor para ele e eu tenho que deixar claro isso. O que eu estou resolvendo para essa pessoa? O que eu estou gerando de valor? Qual o problema que eu estou ajudando a resolver? Então, meu outro exemplo aqui. Eu tenho um intuitivo, como eu falei, é um pré-vestibular. Mas eu estou produzindo uma plataforma que eu pretendo vender para escolas. Então, eu tenho clientes diferentes. Eu tenho o aluno de vestibular que quer ser aprovado no Enem, o pai dele que está investindo, então eu tenho que levar em consideração essas expectativas. Mas se eu começar a vender meu produto para escolas, o meu cliente é o dono da escola. Qual é a dor dele? Ele quer aumentar a taxa de aprovação dele no Enem, ele quer ter maior eficiência pedagógica, ele quer aumentar a competitividade dele com relação a outras escolas que podem competir com ele no bairro, ele quer aumentar o ticket médio, ou seja, ele quer poder ter algum recurso que permite a ele cobrar mais caro dos clientes que ele possui e aumentar a rentabilidade. Então são dores e propostas de valor completamente diferentes. Por isso a importância de você fazer cada Canva diferente. Então, fez segmento de cliente, monta a proposta de valor. A partir dali você define esses canais. Então, como que eu me comunico? Como que eu distribuo? Como que eu vendo esse produto? Então, os canais diretos são aqueles particulares, ou seja, o canal próprio do negócio. Então, se você tem a sua loja, se você tem uma equipe de vendas, se você tem o seu site, se você tem o seu WhatsApp. Então, se você vai pensar, o meu cliente ele vai entrar no meu site, ele vai mandar mensagem no meu WhatsApp, então esse é o canal direto. Ele está interagindo diretamente com você. Mas existem alguns modelos de negócio em que você também tem canais indiretos. Então, quando não pertence a você, mas são terceiros. Quando você tem, não, eu coloco meu produto numa loja e aí ele tem que ter um ponto de venda ali diferente. E aí você depende de que uma outra pessoa apresente para você, ou você tem uma revendedora, ou você anuncia através de um parceiro. Então você tem que parar a pensar. Quais são todas as estratégias e pontos de contato que o meu cliente vai conseguir falar comigo? Lembra como a gente falou isso lá atrás também em modelos de inovação? Um deles era inovação em canais. Será que existem maneiras de eu conseguir apresentar o meu produto, que eu consiga falar com ele de uma maneira fora do convencional, do que os outros concorrentes o fazem? Isso é uma coisa para a gente pensar, mas esse é o ponto. Se você pensou nisso, você vai colocar o canal. Não, então eu vou sempre enviar para ele um e-mail todo mês, lembrando de alguma coisa. Então, é isso. E tem gente, o cliente, você tem que pensar não só na venda, mas também na pós-venda e no relacionamento. Então, meu aluno ele se matriculou no meu curso. Legal. O que eu faço com ele? Eu crio um grupo de WhatsApp dos meus alunos daquela turma daquele ano. Então, toda semana eu envio para ele notificações sobre o que está acontecendo. Mais ou menos quando você se cadastra numa loja. Você comprou a roupa numa loja, faz um cadastro e ele fica enviando para você, né, notificações, notícias, vendas. Você pode criar uma comunidade. Então, tudo isso são canais. O importante é quais todas as estratégias para sua marca estar em contato ali, batendo e se reforçando com relação àqueles clientes que você possui. A outra é como que você constrói esse relacionamento. A grande estratégia aqui é justamente você pensar como que você vende de novo, como que você mantém aquela pessoa com você, né? Como que eu faço uma capacidade de esse cliente trazer outros novos. Então, a dica é que conquistar um cliente novo custa 5 vezes mais do que manter um antigo. Existe uma métrica super importante, né, que é a CAC, C-A-C.
custo de aquisição de cliente. Isso é uma coisa que vocês já vai na etapa ali, a partir do momento que você está validando, que você abriu o seu negócio, é um ponto super importante você estar de olho. Quanto que custa para você trazer um novo cliente? Quantas horas de trabalho te leva? Quantas entrevistas você tem que fazer? Quantos clientes chegam até você converter um deles? Tudo isso gera para você um CAC, um custo de aquisição de cliente. Você faz impulsionamento em rede social, você mantém campanha online, você tem marketing de outdoor, panfletagem. Quanto que custa? Eu investi tantos R$ 1.000 e aí eu consegui tantos clientes. Valeu a pena? Não valeu? Será que dá para baratear isso? Esse é o objetivo de você observar o CAC. Então, definir essas boas estratégias de relacionamento é maravilhoso, porque o ideal é que aquele cliente que comprou de você mantenha-se comprando com você. Então, você tem que pensar, como que eu crio esse relacionamento? Como que eu pego e construo um pós-venda de alguém que comprou comigo uma vez e que eu consigo convidá-lo a comprar novamente, ou me indicar, ou criar uma rede a partir desse indivíduo? Existem algumas soluções, alguns serviços que são muito complicados, né? Então, por exemplo, serviço de reforma, que é onde eu também estou metido. Você faz uma reforma para um cliente, faz ela bem, a tendência é que demore muito tempo, muitos anos, para o cliente talvez te procurar novamente. Por quê? Porque você fez uma reforma de banheiro, você fez a reforma de banheiro, o cliente não vai solicitar para você reformar de novo no mês seguinte, mas ele pode te indicar, você pode criar. Como é que você faz para aquele cliente estar sempre lembrando de você e que se ele tiver que te indicar, se ele tiver que interagir com você, você faça isso e construa força na sua marca? Esse é o momento que você para pensar nisso. O outro é quais são, então, os benefícios e fonte de receita. Então, como que você está ganhando dinheiro? E aí é o modelo de negócio. Se você paga no varejo, ele faz uma venda direta, ou você tem um modelo por assinatura, ou se você paga no cartão de crédito, como que você faz para esse dinheiro entrar aqui? Tá? Então, você pode pensar em várias formas de como que eu vou ganhar dinheiro, quais são os mecanismos diferentes. Será que eu consigo criar mini produtos? Porque o meu produto é muito caro. Mas será que eu consigo gerar uma experiência talvez um pouco mais, mais rápida ou mais barata para eu poder alcançar um público que talvez quisesse comprar meu produto, mas não consegue porque ele é mais caro do que a pessoa poderia pagar? Tudo isso você tem que parar e pensar. Quais valores o cliente está disposto a pagar, pelo que eles pagam atualmente, porque volta lá no que a gente falou de persona. O cliente já tem que fazer alguma coisa para resolver o problema dele. Ele possivelmente talvez esteja usando um concorrente seu, ou ele talvez tenha alguma estratégia que ajuda ele a minimizar aquela dor e que, se for muito mais barata do que aquilo que você faz hoje, talvez você não consiga com que ele faça uma migração com tanta facilidade. Você gera algum valor social ou ambiental associado, isso é algo maravilhoso, pessoal. Atrelar a sua marca a um sentimento de propósito é muito bom. Eu tenho uma loja de camisetas que eu compro há muitos anos online e que um dos fatores que me faz gostar de comprar com ela é que eles revertem renda, eles criam ali a estrutura operacional deles atrelados a pessoas em condição de presídio. Então eu acho maneiríssimo, eu acho muito legal, porque é um trabalho de ressocialização, porque a gente está numa sociedade tem uma mentalidade de encarceramento e nem sempre a pessoa que está ali dentro é um criminoso ultra perigoso, mas essa pessoa tem que ser ressocializada, e aí eles fazem esse trabalho de ensinar as pessoas a costurar e desenvolver o trabalho ali de integração, de reintegração das pessoas através desse trabalho com as camisas. Eu acho legal, então sempre que eu penso em, poxa, de quem eu vou comprar a camisa, eu compro deles porque eu me sinto, espero que seja sério o trabalho, mas eu me sinto apoiando uma causa que eu digo, caramba, que coisa maneira. Eles já reformaram escolas e tal. É a Chico Rei. Eles têm vários. Então, quando você cria um valor social ou algum valor ambiental atrelado àquilo que você faz, também é muito bom para ajudar as pessoas a dizer, não, ó, eu tenho um concorrente que ele tem o mesmo preço, ou ele é mais barato, mas eu vou nesse outro aqui porque ele faz a diferença, porque ele gera um impacto positivo no mundo. Então é algo legal para vocês pararem para pensar se vocês conseguem modular o negócio de vocês atrelado a alguma outra causa. E aí, indo para a parte racional, você tem que parar para pensar quais são os recursos principais que você necessita para fazer essa entrega. Então, quando eu vou abrir meu pré-vestibular, o que eu preciso? Eu preciso de uma sala, eu preciso de cadeiras, eu preciso de internet, eu preciso de computador, um projetor para o professor, eu preciso... Então, tem que botar no papel. Né? O que eu preciso? Quais são os recursos necessários que eu tenho que ter para gerar essa minha entrega de valor? Porque se eu não tiver uma sala, não consigo. Se eu não tiver um quadro, não consigo. Se eu não tiver canetas pilô, não consigo. Se eu não tiver professores, eu não consigo. Então, tem que colocar.
do Fagulha. O que eu precisava? Pô, eu preciso de tecnologia, eu preciso de acesso à internet, eu consigo fazer de casa. O que eu tenho para gravar os conteúdos? Eu preciso de uma boa câmera, eu preciso de microfone, eu preciso... Então você tem que pegar e colocar quais são os recursos que você precisa para fazer a sua entrega bem. Quais são suas atividades-chave que você precisa para entregar a sua proposta de valor, para fazer o seu negócio operar com sucesso? Quando eu digo atividades-chave, pessoal, é porque às vezes vale mais a pena você contratar alguém ou se plugar, né, a outros serviços para você se focar na sua atividade fim. O que eu quero dizer com isso? A minha contabilidade não é o que eu faço. Eu contratei uma empresa de contabilidade para me apoiar nisso. Por quê? Porque não é caro. Quando a empresa está no início, não tem um movimento de caixa muito grande, não é nada absurdo. E se eu tivesse que aprender a fazer a contabilidade, se eu tivesse que me debruçar em tomar conta da minha contabilidade, eu ia perder meu foco, que é como que eu gero valor naquilo para o meu cliente. Então, às vezes, você vai pegar e vai se conectar a parceiros ali que são fundamentais para que você consiga fazer, né, o seu negócio continuar avançando. Eu não vou ter um funcionário para cuidar do ar-condicionado da minha empresa, da minha sala de aula. O que eu faço? Eu contrato uma empresa que vai lá e uma vez a cada tantos meses faz a manutenção, faz a limpeza do ar-condicionado. São atividades-chave. O que é o foco da minha atividade-chave? O que eu faço? Eu produzo conteúdo para ajudar empreendedores. Eu crio uma trilha de aprendizado, eu dou mentoria. É isso que eu faço. Essa é a minha atividade-chave. Então, meus recursos principais têm que ser para eu me integrar a isso. E aí, na sequência, você vai pensar quais são suas parcerias. Sabendo o que eu tenho que fazer com a minha atividade-chave, quais são os parceiros que eu tenho que me plugar para a minha operação acontecer. Então, eu tenho que ter uma empresa de contabilidade, eu tenho que ter uma empresa que cuida ali dos simulados Enem. Então, como eu comentei no outro vídeo, eu vou e eu digo, poxa, não consigo entregar uma experiência de simulado Enem incrível. Então, eu tenho que trazer um parceiro. Pô, eu não consigo produzir videoaulas das disciplinas todas e tal, não consigo bancar para os professores fazer isso, editar vídeo, então eu me conecto a ele. Então, você monta o seu modelo levando em conta como que eu me debruço apenas sobre as minhas atividades e como que eu trago parceiros-chave para executar aquilo ali. Então, você tem que pensar, olha, ninguém faz nada sozinho. Identifique quem será útil, quem pode ajudar a otimizar e reduzir o risco do modelo de negócio. Porque se eu não sou contador, eu não tenho experiência em contabilidade, se eu decidir fazer, pô, eu não vou pagar, vou aprender a fazer negócio, isso é uma chance de eu fazer mal, de eu fazer errado, e aí isso vai me causar prejuízo. Isso é uma chance da experiência do meu cliente ficar comprometida. Por quê? Porque eu, ao invés de me debruçar no que eu tinha que fazer, eu estou olhando para aquelas outras coisas que era melhor eu estar pagando alguém. E por último, qual é a minha estrutura de custo? Ou seja, quanto que isso aqui custa? Então eu tenho o aluguel da minha sala, eu tenho o salário dos meus professores, os meus parceiros custam tanto por mês, eu tenho... Então você tem que parar para pensar quais são os recursos principais mais caros, quais são as atividades-chave mais caras, se existe algum impacto ambiental ou social que você precisa considerar. Então existe um risco da minha atividade causar um impacto ambiental. Eu tenho uma oficina mecânica, e aí eu faço troca de óleo. Meu amigo, você não pode derramar esse óleo no solo. Você não pode descartar coisas perigosas em outro lugar. Eu faço obra. Você tem que parar e pensar, você pode descartar esse entulho em qualquer lugar? Então você tem que entender isso. Não, eu não vou pegar, né, e tem que pensar quais são os parceiros que me ajudam a minimizar esse impacto. Ou existe o risco de acontecer. Se acontecer, vai custar tanto. Então você tem que ter a visão disso tudo. Então a sua estrutura de custos tem que levar em conta todas essas questões. Beleza? E aí, pessoal, fiquem à vontade para buscar na internet Business Model Canvas ou Canvas de modelo de negócio. Você pode pegar e imprimir isso aqui, ou mesmo fazer numa folha de papel, desenhar, colocar esses campos, e aí você coloca ali todas essas reflexões que vão te ajudar a ter sua visão de estrutura de negócio muito bem pensadinha. Até porque, à medida que você for conversando com outras pessoas, à medida que você vai ter muita clareza de se alguém tiver alguma dúvida, você sabe responder, porque está tudo aqui, está tudo pensado. Seguindo então, uma vez que você já tem todo o seu planejamento de negócio estruturado, vamos pensar num nome. Uma parte super legal, eu particularmente gosto muito. Fiquem à vontade também, pessoal, esses vídeos aqui, eles são direcionadores, né? A gente não tem tempo suficiente para eu te ensinar no detalhe, fazer com você. Então existe muito esse trabalho do saber o que eu tenho que procurar, o que eu tenho que correr atrás, em qual momento eu tenho que fazer tal coisa. E esse processo de naming, que é nomear em inglês, e de novo, pessoal, eu trago os termos em inglês porque o mundo dos negócios, o mundo corporativo, ele é cheio dessas coisas.
mas é sobre nomear. Eu tenho que escolher um nome. E aí, se você quiser jogar no Google, joga lá, criando nome para sua empresa, como fazer um processo de naming, escolhendo um nome, não tem nenhum problema, vai chegar nos mesmos conteúdos. É importante construir afinidade com o público e permite que você se destaque da concorrência. E aí eu tenho algumas sugestões aqui de processos que eu mesmo já fiz, porque, como eu disse, eu tenho 3 negócios em andamento, mas não são os meus primeiros. Eu já tive, inclusive, alguns que ficaram pelo caminho da minha história. Falhar faz parte. O importante é falhar com cuidado. O importante é falhar fazendo gestão de crise. Então, métodos para chegar em nomes bacanas. Então, a gente tem ali o descritivo posicionamento, que é o famoso árvore de palavras. Então, a gente pega o momento em que você vai criar 2 campos, e eu vou mostrar para vocês ali no próximo slide, e aí você vai criando uma árvore de palavras atrelado ao que é o descritivo do seu negócio, ou seja, o que você faz, e o seu posicionamento, se você quer ser identificado por conta da personalidade da sua marca. Como que você quer ver a sua marca? Sufixos é quando você mescla 2 ou mais palavras para criar uma palavra única diferente. Esse aqui, eu acho que ele é um pouco mais complicado, eu mesmo nunca usei, mas tem gente que tem muita facilidade e gera coisas boas. Então, o sufixo você pega ali, tem a palavra livro. E livro gera livreiro, livraria, daí você pode criar um nome diferente. Ah, vai se chamar, o meu negócio tem a ver com livro, mas ele vai se chamar livrador. Aí você mescla palavras, mescla ali radicais e sufixos, prefixos e cria uma palavra única a partir disso. E o dicionário visual é legal porque ele te traz referências da mesma coisa em vários idiomas diferentes. Tem 2 exemplos aqui de dicionários visuais da SBS, são muito utilizados. Eu mesmo abri uma empresa de reforma que eu comecei a trabalhar lá com o nome dela e cheguei em animal construtor, formiga, aí cheguei em içá porque eu falei, é um nome legal, é do tupi, né? A formiga rainha, você faz um negócio desse, né? Então, o dicionário visual, pensar em como seria essa palavra em outro idioma, às vezes também te gera insights bacanas ali. E é o descritivo posicionamento, gente, é o que eu gosto muito, é o que eu mais utilizo. Você vai pegar uma folha de papel e vai colocar ela dividida em 2 metades. De um lado você vai botar o descritivo e do outro você vai botar o posicionamento. Então o descritivo é isso. Com o que eu vou trabalhar? Com reforma. E com reforma me lembra o quê? A reforma me lembra obra, que me lembra entulho, que me lembra decoração, que me lembra The Sims, que me lembra Clapaucios, que era um código de trapaça. Então eu cheguei no nome da minha empresa fazendo um caminho ali de buscando várias palavras até chegar em algo que eu olhei e falei, gostei disso aqui. E o posicionamento é quando você pega, como é que eu quero que a minha marca seja? Eu quero que ela seja democrática, eu quero que ela seja inovadora, eu quero que ela seja luxuosa, e aí você vai pôr, luxo lembra o quê? Lembra exclusividade. Exclusividade lembra, aí você vai criando uma árvore de palavras a partir disso. Com o Fagulha a gente fez a mesma coisa. Eu quero focar em empreendedorismo. Empreendedorismo me lembra começar alguma coisa. Começar alguma coisa me lembra Fagulha, né? Então, você pega e vai criar. Óbvio que não foi tão fácil assim, né? Mas você vai nesse processo de ir encontrando as palavras que te remetem e você depois vai ter um monte de palavras na sua frente e você pode dizer, essa aqui é legal, essa aqui é legal, essa aqui é legal. Por que é importante você ter uma árvore de palavras? Por que é importante você ter um monte de referências? Porque ele precisa ser registrável. Antes de mais nada, se apegou, porque isso é outra dificuldade, né? A gente às vezes pensa no nome, a gente se apega a ele, diz, caramba, que nome maneiro, que nome legal. Eu já tive pessoas conhecidas que já estavam com a empresa operando, com logo, com rede social, a coisa toda, mas o nome não era registrável. Ou seja, vai chegar um momento que se a sua empresa crescer, se você quiser que a sua marca, né, se estabeleça de maneira mais consolidada no mercado, não seja algo só de um negócio, às vezes, ali de esquina, a sua marca vai arranjar problema. Por quê? Porque aquele nome já está registrado com outra empresa na mesma atividade, e aí, óbvio, ela vai entrar com processo, você não pode usar esse nome. E aí imagina, você construir a sua presença, você tem um monte de cliente que já te reconhece pelo nome, você está há anos fazendo aquilo ali, e de repente você tem que trocar. De repente você vai perder essa referência, as pessoas não vão mais te conhecer por aquilo. Essa é uma grande questão. Então, ele tem que ser registrável no INPE. E aí, só para vocês verem aqui, eu já deixei aberto o site. Escolher os nomes, pessoal, entra lá no busca.impe.gov.br. Você vai abrir essa paginazinha aqui, você vai lá em
continuar, pode pesquisar anonimamente, você não precisa criar o seu login. Aí clica aqui em marca. E aí você vai ver aqui, ó, nessa página de pesquisa, criou aqui em marca, ele vai te permitir procurar pelo nome exato da marca ou pelo radical, ou seja, se existem outros nomes parecidos com aquele. Então, ó, a gente pega aqui, ó, Clapaus, que é o meu lá que eu registrei, que é do setor de arquitetura. Eu vou pesquisar ele e está aqui, ó, já registrado, aguardando pagamento de concessão, já fiz, né? Mas ó, eu entrei, a gente está aqui em 2025, eu entrei com um pedido de registro em marca em setembro de 2023, mas ela está aqui já, ó, autorizado, foi deferido o meu pedido, então a marca já está registrada no meu nome. Ninguém mais pode usar essa marca além de mim. Ah, mas deixa eu pensar aqui, vou pensar no nome que era o nome lá do meu negócio, Odisseia. Pô, tem um monte de marca com o nome Odisseia. Caramba, que droga e tal, isso é um problema? Não, não é um problema, gente. Se você pensou no nome da sua marca, mas já existem outras empresas que têm esse nome, aqui ó, registro de marca em vigor, refrigerante arco-íris LTDA. Ah, por que que não tem problema? Porque o que permite, o que embarrera a sua marca é isso aqui, ó, a classe dela, NICE. Então eu tenho aqui as especificações que é uma marca que usa para água, água de soda, água gasosa, refrigerante, fruta, não alcoólico e tal. Então se você quiser registrar esse nome, mas ele tiver em atividades diferentes frente às empresas que estão usando o mesmo nome, não tem problema. Mesma coisa aqui, ó, o Fagulha. Fagulha já está aqui registrado, ó. Então está aqui a marca, né? A gente já entrou com o pedido, mas existem outras empresas com o nome Fagulha. Por que que não existe um problema? Porque elas atuam em segmentos diferentes, ó. Isso aqui atua no segmento de cartas de baralho, controle de consoles de jogos. Então a niche dele é diferente da minha. A gente não vai rivalizar no mercado, a gente não está oferecendo o mesmo produto com o mesmo nome. Então, primeira coisa que você tem que fazer é, pensou no nome, vai lá no INPE e veja se aquelas marcas que estão registradas, se houver, elas possuem conflito ali de campo de atividade daquilo que você quer fazer. O ideal é que ela também tenha uma pronúncia, uma escrita tranquila. Então, quando a gente pensou no nome Fagulha, é porque a gente queria também uma marca que fosse democrática, que fosse acessível. A gente não queria o nome com os nomes em inglês, os nomes bacanudo, porque eu quero que a maior parte das pessoas se conectem com a minha marca. Eu sabia que se eu botasse o nome dela em inglês, talvez fosse um difícil. E o som agradável e a facilidade de memorização, né? Uma dica valiosa que eu dou é, de novo, toda marca nasce sem nenhum valor. Então não adianta você se apegar pra caramba. Eu amo o nome da minha marca, não sei, e não vou poder usar. Cara, ninguém conhece a sua marca, ninguém se importa com ela tanto quanto você. Então você precisa fazer exercício de desapego. Porque talvez você precise mudar o seu nome da marca. Porque quando você começa o seu negócio, às vezes você acha que você vai por um caminho, e à medida que você vai tendo interações com seus clientes, você vai descobrindo uma série de outras oportunidades que podem mudar o seu ramo. Então, estou trazendo um exemplo aqui da Gympass. A Gympass é uma empresa brasileira que decidia vender acesso facilitado a academias. A lógica deles é você pagar um valor único, você ter uma série de academias registradas, então você pagando aquele valor do Gympass, você poderia malhar em qualquer academia que fazia parte da rede deles, que eles estavam conectados de parceiros. Então eles começaram com isso. Eles são uma empresa de benefício corporativo. Então eles têm um modelo de negócio B2B. Então eles se vendem para empresas que querem oferecer para os seus funcionários aquele acesso para benefício corporativo. Só que eles decidiram expandir. Então eles decidiram, além de acesso à academia, começar a vender consultas de questões médicas, questões relacionadas a bem-estar mental, questões relacionadas à beleza. Então, se eu quero oferecer para o meu cliente mais do que apenas academia, talvez o meu nome Gympass, ele ficou pequeno para tudo que eu faço. Então eu preciso mudar de nome. E eles agora se chamam Well Hub. Né? Well é de bem-estar, Hub, né? É de conjunto ali. Então eles mudaram do nome, por quê? Porque o nome Gympass não representava mais tudo aquilo que eles queriam fazer como negócio. Então, você tem que ter essa tranquilidade de que o nome que você está criando, ele pode ser que mude no futuro. Pode ser que você aprenda que talvez faça sentido se chamar de outra coisa à medida que seu negócio for amadurecendo. E aí, por isso, eu também deixo a dica de que você evite um nome muito descritivo do negócio. Você não pegar e chamar o seu negócio por aquela coisa óbvia do que ele parece. Ah, reformas rápidas.
Mas se você decidir fazer outra coisa, o nome é até legal, porque às vezes ajuda as pessoas a entenderem o que você faz logo de cara. Ele tem um aspecto positivo. Mas, né, ele às vezes te engessa, porque aí você depois vai ter que fazer um novo processo de construção de marca. E aí, óbvio, né, a Gympass já era uma empresa com nome grande, muito dinheiro, e ela tem todo um gasto ali, depois com marketing, com publicidade, para fazer essa transição e reconhecimento. Mas se você puder pensar num nome que é legal e que não necessariamente ele te restringe daquilo que você pode fazer, para que você possa ter liberdade de fazer outras coisas. Então, aí você vai ter um nome que você vai se chamar pizza alguma coisa. E aí você decide que, caramba, não, comida japonesa acho que vai dar mais dinheiro. Ferrou. Como é que você vai começar a vender comida japonesa se o seu nome é Pizza Express? Então, as coisas são legais de você parar a pensar, será que o meu nome, ele além de único, de ser bacana, ele me permite ali eu navegar para além daquilo que eu estou me propondo a fazer no início da minha jornada? Fica aqui a reflexão. A outra é comprar um domínio. Então, você ter uma presença digital, ela é fundamental. E aí, pensou um nome, você pode entrar, estou trazendo como sugestões aqui esses 3 portais, existem outros, mas tem a GoDaddy, o Registro.br, o Hostinger, que você pode ir lá e dizer, poxa, quais são os domínios que eu posso comprar que garantem que se eu tiver que ter um site, se eu tiver que ter uma presença digital, eu consigo ali garantir que eu vou ter um nome bacana, um fagulha ponto alguma coisa, um claps ponto alguma coisa, um intuitivo ponto alguma coisa. E aí você, óbvio, às vezes não dá, às vezes até existe, mas é caro demais. E aí você pode pensar essas variações diferentes. Não tinha como a gente pagar o fagulha.com.br. E aí a gente falou, mas o que a gente pode criar de variação? Então ficamos fagulha.capital. Por quê? Porque a gente ainda estava aprendendo no nosso negócio, então eu tenho que fazer o menor investimento possível. Começar gastando o mínimo de dinheiro possível para aprender o mais rápido possível. Então, geralmente, esse primeiro investimento da compra de domínio custa ali entre 40 a 60 reais um ano, né? Ou então, se você quiser, não, eu quero comprar lá por 2, 3 anos de uma vez, você vai pagar cento e pouco, 200 reais, mas você vai ter 3 anos ali daquele domínio para você. Então, dica que eu dou é essa, compre esse domínio, garanta a sua presença digital. Na sequência de que escolhi o nome, vi que ele é registrável no INPE. Eu acho que eu não falei. Existem várias empresas de registro de marca. Não é um serviço caro também. Então, você pode começar sem ter registrado a marca logo de cara, mas recomendo que assim que entrar um primeiro dinheiro, assim que você conseguir fazer suas primeiras vendas, separe esse dinheiro e garante isso. Porque senão alguém pode ir lá registrar. E aí a lei é clara. Não é de quem usa a marca primeiro, é de quem registra primeiro. Pensou no nome, se ele é registrável, comprou o domínio e vai lá. E assim que tiver uma primeira grana, investe uma merreca, procure um serviço de registro para te apoiar. Serviço de registro de marca não é caro. Na sequência, você vai pegar, já tenho o nome, comprei o domínio, agora eu tenho que criar minha identidade visual, tenho que criar meu logo, tenho que saber como que as pessoas vão me identificar. Então, você, geralmente, né, a identidade visual de uma marca, ela é composta por 3 coisas. O logo, a fonte, ou seja, o tipo de letra que você tem que usar sempre, e uma paleta de cores, que fazem parte daquela composição. A sugestão que eu dou é que se você não tiver grana para pagar um designer logo de cara, não consigo pagar, não, também não é caro pagar um designer para criar essa identidade visual, mas se você não tiver esse dinheiro, geralmente ali cerca de 500, 1.000 reais para pagar um designer para fazer esse trabalho, tem várias opções de serviços de inteligência artificial que você pode colocar lá os inputs. Galera de design, não fiquem chateados comigo, mas nenhum desses serviços de inteligência artificial vai te entregar um logo muito maneiro. Mas é legal só para você dar esse primeiro passo. Também, mesma coisa que eu digo, sobrou uma graninha, validou o seu negócio, contrata um designer para ele dar aquele tapa e te entregar uma visão mais arrojada. Porque as inteligências artificiais hoje, eu estou dando a sugestão de serviço do Smart Logo, te entregam umas coisas meio sem sal, umas coisas meio sem carisma, sem muita autenticidade. Elas são boas para você dar aquele primeiro movimento. Mas assim que você tiver uma grana também, separa, chama um designer, e aí mostra, validei o meu negócio, estou ganhando cliente, estou ganhando tração, estou fazendo dinheiro, porque faz diferença. A logo, né, a sua identidade visual, são as suas chaves de entrada para você ser reconhecido. Faça isso. O Colors, ela é legal porque esse serviço de inteligência artificial também não te entrega uma paleta de cores muito completa, nem nada assim por esses valores. E o Colors é um site em que você coloca uma cor,
ali então ele vai te entregar essa primeira visão e ele te entrega cores complementares. É legal para você pelo menos assim, não ter uma cor só para usar, poder mesclar, você vai lá e usa essa ferramenta, ela é bacana. Até para você montar apresentações agradáveis também, você saber quais são as cores que eu posso usar juntas que ficam visualmente agradáveis. Na sequência da presença digital, né? Então você comprou lá o seu domínio na GoDaddy, tem algumas sugestões, essas próprias plataformas, a GoDaddy também tem e tal, te permitem você criar o site a partir delas. Mas tem umas outras aqui, que é o caso do Wix, a própria Hostgator tem. Se for um e-commerce, uma loja de venda, porque, por exemplo, Fagulha a gente não faz venda dentro do site, eu não tenho, mas a Wix permite você criar uma lojinha lá dentro para vender produtos. A Shopify permite que você faça isso de maneira rápida, também fácil e intuitiva. Então, se eu quero criar uma loja virtual, tem essas ferramentas aqui. A Zorro, pessoal, o Zorro Mail, ele é uma forma de você ter um domínio do e-mail arroba o seu nome. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso ter um e-mail da empresa. Eu quero poder, né, fazer um cartão de visitas e eu quero que os e-mails tenham um caráter um pouco mais profissional. Para você ter um e-mail, né, que é o caso aqui, @fagulha.capital, que é o que a gente tem, o Google cobra. O e-mail corporativo, o e-mail profissional do Google, ele não é gratuito. Então, o Gmail permite e-mail gratuito para pessoas físicas. Mas se você quiser ter um e-mail com o meu nome, né, luiz@fagulha, eu tenho que pagar. E às vezes você não quer gastar essa grana. Então, assim, não quero começar. Por quê? Porque eu ainda não sei, não validei aquela coisa toda. O Zorro permite você criar um e-mail corporativo de graça e ter até 5 pessoas. Então, você e seus sócios, se vocês quiserem ter um e-mail corporativo com o nome de vocês, então eu tenho aqui com as minhas sócias, luiz@clapaus.com.br, tamara@clapaus.com.br, ada@clapaus.com.br. Então a gente tem os nossos e-mails corporativos, então sempre que a gente quer disparar um e-mail para alguém, que a gente quer fazer entrega para um cliente, não sai de um e-mail @gmail, sai de um e-mail o nome da sua empresa. E aí é gratuito. Óbvio, né? Você pode, depois que você fizer dinheiro, depois migrar. Não, eu quero os produtos da Microsoft, eu quero os produtos da Google, sem problema. Mas você começou, entregou esse profissionalismo sem gastar dinheiro, porque é gratuito a ferramenta. Legal? E para criar entregáveis visuais, ou seja, poxa, eu quero criar os posts da minha rede social, eu quero criar panfletos, eu quero criar materiais de apresentação. Tem 2 aqui que também tem um modo gratuito, que são o Canva e o Microsoft Designer. O Canva acho que é o mais famoso de todos, mas você pode entrar e colocar lá a sua marca, você consegue criar as postagens, fazer o design, né, dos seus componentes visuais, da sua assinatura de e-mail, dos cartões de visita, tem um monte de artes pré-prontas que você pode só personalizar e aí também sem gastar nenhum dinheiro. Cria o seu login ali e aí você começa a fazer e aí faturando e aí ganhando a grana, aí você pode pagar a versão anual deles, faz um upgradezinho, mas aí você já iniciou de maneira gratuita, começou, entregou profissionalismo sem gastar nenhum dinheiro. E no final, então, tá com nome, tá com domínio, você precisa abrir um CNPJ. Nem todo negócio, como eu falei lá, precisa abrir o CNPJ logo de cara. Eu recomendo que você espere para abrir o CNPJ a partir do momento que você começar a ter perspectivas reais de clientes. Porque se for um produto que você faz e consegue ali ter umas primeiras vendas e que você faz como pessoa física, sem problema. Né? Eu não acredito que a Receita Federal vai vir para você, a menos que o produto que você venda custe dezenas de milhares de reais. E aí, de fato, né, você depois vai ter que declarar de onde está vindo aquela grana. Mas você pode e deve procurar um serviço de contabilidade. Tem vários serviços de contabilidade online. Procura um contador que ele vai te ajudar na elaboração do contrato social. Então, se você e seus sócios, né, têm as participações ali diferentes na empresa, ou mesmo que sejam participações iguais, ele vai montar esse contrato social, vai deixar claro as obrigações de cada um, quais são as regras que vocês estão estabelecendo para o negócio funcionar. Vai definir os QNAIs do seu negócio, então a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. O que isso quer dizer? Que o fato de você abrir um CNPJ, ele te restringe o que você pode fazer. Eu não posso pegar e ter uma empresa de reforma e de repente começar a vender comida. Ele vai dizer, cara, você não abriu uma empresa para isso. Eu não posso pegar e ter uma empresa como Fagulha e de repente eu começar a fabricar camisas. Ele diz assim, sua empresa não está declarada que ela faz isso. Então você tem que ter um QNAI que diz o que você vai fazer.
Não tem nenhum problema, porque se você mudar de negócio, se mudar, você altera o seu contrato social e insere novos canais. Mas tudo isso você paga as taxas do negócio. Por isso é importante você fazer aquele exercício lá atrás de o que eu vou fazer, quais são as atividades que eu vou ter, porque aí o contador vai te orientar quais são os canais que você tem que ter no contrato social da sua empresa, porque os impostos, a questão tributária vai ser paga sobre elas. Cada uma dessas atividades tem um custo tributário, tem uma questão de imposto diferente. Então, ele vai te apoiar nisso e vai impedir que você tenha qualquer dor de cabeça com o fisco. Mas como ele é um serviço que você paga recorrentemente, geralmente é um contrato anual, você tem um valor e é um compromisso que você assume, a dica que eu dou sempre é essa. Abra o CNPJ, comece com o seu negócio formalizado, mas espere, não precisa se desesperar e ser a primeira coisa que você vai fazer. Abra o seu CNPJ a partir do momento que você disser, está validado minimamente, vou ter um cliente, vou conseguir me rentabilizar. Que aí você consegue iniciar, né, dar esse primeiro passo também, sem ter que apertar a tua grana, sem ter que se comprometer ali de maneira muito a aumentar o risco do seu negócio. Foi como a gente falou, as empresas falham às vezes porque acaba o capital. E acaba o capital por quê? Porque às vezes demora você fazer uma venda. Às vezes demora você conseguir começar o primeiro fluxo de capital do seu negócio. Então, né, a recomendação que eu dou é abra, mas dependendo do que você for fazer, você pode esperar para, beleza, tenho o meu primeiro cliente, então chegou a hora de eu abrir o CNPJ, porque agora eu tenho certeza de que eu sou capaz de vender, de que o meu negócio está validado, de que eu vou, de fato, construir ali uma presença de mercado que antes eu estava só testando, estava só descobrindo. Então, gente, um grande prazer estar com vocês. Eu espero que o conteúdo que eu trouxe aqui tenha agregado, tenha iluminado a visão de vocês, tenha aumentado a sua confiança de entrar nessa jornada. De novo, é uma jornada de persistência, é uma jornada de disciplina, é uma jornada de força de vontade, mas que vale muito a pena. Sigam a gente, fagulha.capital, acessem nosso Instagram, fiquem de olho. Estaremos sempre à disposição para ajudá-los, para instruí-los ali mais individualmente e mãos à obra. Vamos para cima, desejo muito sucesso para todos e contem com a gente para acender seus sonhos e fazer conexões de investimento. Grande abraço.